Olá, minha irmã, bom dia. Com relação a essas questões que você apresentou, envolvendo revelações, adivinhações, essas práticas, de videntes e também algumas práticas do espiritismo, como psicografias, canalizações, incorporações, comunicação com mortos e, na verdade, tem uma lista enorme aí de fenômenos ditos espirituais, que são praticados pelos espíritas, mas também há muitos eventos praticados por outras religiões, como evangélicos, que fazem aquelas profecias, que falam de revelações, que Deus revelou isso, revelou aquilo, e eles têm a pretensão de falar coisas que supostamente não sabem sobre a vida da pessoa. Tipo assim, olha, ela faz uma revelação e como é que ela poderia saber esse detalhe da minha vida? Bom, com relação a essas coisas todas, a gente precisa separar. Eu entendo que há situações que realmente são fenômenos reais, mas temos a grande parte desses eventos que são mero charlatanismo. Por exemplo, tem muitas personalidades, inclusive muitas personalidades famosas, que são charlatães, que utilizam dessas técnicas, mas que são técnicas fajutas, Eles utilizam de falsidades para poder falar que estão revelando alguma coisa, ou que receberam alguma revelação de Deus, ou que receberam alguma visão, ou que Deus falou para ele, coisa desse tipo. Eu conheço mais do fenômeno cristão evangélico do que propriamente das outras religiões espíritas. E era muito comum, no meio evangélico, pelo menos no meio em que eu convivi, ocorrerem essas profecias. Porque Deus mandou que eu te entregasse uma mensagem. Então Deus falou isso, você deve fazer assim, 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 assado. Então Deus me revelou algo sobre você, sobre o que vai acontecer com você. E nesse meio nós temos as pessoas que são honestas, fazem isso de boa fé. Elas realmente acreditam naquilo. E tem aquelas pessoas que utilizam desse artifício para enganar, para manipular. É muito comum você encontrar, inclusive no YouTube, pessoas desmascarando esses supostos reveladores. Por exemplo, existiam pastores que, quando a pessoa começava a frequentar a igreja, essa pessoa preenchia uma ficha, falava sobre sua vida, respondia a um questionário, aí colocava lá endereço, coloca lá quantas pessoas tem na família, se tem filhos, se os filhos estão envolvidos com algum, sei lá, ou envolvido com drogas ou com criminalidade, coloca quais eram normalmente coloca ali quais são os problemas que ela quer resolver. Às vezes o marido é alcoólatra, aí a pessoa coloca lá, se ela tem algum problema de saúde, eu vim buscar a cura para minha, sei lá, eu tenho uma dor no joelho crônica que eu não consigo resolver, eu tenho um problema na coluna, e a pessoa faz então, preenche essa ficha. E existem casos já comprovados que tinha um pastor, por exemplo, que usava um ponto no ouvido, e ele ficou muito famoso na época porque ele revelava coisas assim fantásticas da vida da pessoa. Falava assim: Deus me revelou aqui que uma pessoa chamada fulana de tal, Deus me falou aqui agora o nome dela, que ela mora no endereço tal e tal e tal, e que ela está sofrendo, eu não sei nada da vida dela, mas ela está sofrendo de um problema no joelho. E é isso, nossa, aquele auê, a igreja chega e fica sensibilizada. Como é que ele sabe dessas coisas? Somente Deus, para revelar essas coisas. E um dia desmascararam ele porque havia uma frequência, eles conseguiram interceptar essa frequência. A mulher dele ficava lendo a ficha das pessoas e ia passando as informações para ele pelo rádio, e ele tinha um ponto no ouvido. Então assim, é muito comum esse tipo de coisa acontecer.
É comum também, pastores, isso já foi desvendado e foi desmascarado, pastores que utilizavam das redes sociais as pessoas, né, para descobrir coisas sobre essas pessoas. E aí, quando a pessoa chegava no culto, alguém já passava orientação para ele. Falou assim, olha, essa pessoa assim, assim, ela frequenta tal lugar, ela já foi de repente num outro templo e postou uma foto, então ela é de uma outra religião. E aí ele utiliza informações que ele adquire por outros meios para poder fazer uma suposta revelação. Então eu quero separar aqueles fenômenos que são charlatanismo puro de fenômenos que são de boa fé, mas que aí muitas vezes não consegue revelar nada. É o caso, por exemplo, de muitas igrejas que supostamente revelam porque Deus vai colocar uma pessoa na sua vida, aí a pessoa fica super feliz, às vezes está esperando encontrar alguém para casar, né? É muito comum isso. Deus vai preparar um esposo para você, e a pessoa fica super feliz, né? E toma aquilo como verdade. Isso é uma prática muito utilizada. Ciganos e muitos outros charlatães fazem isso o tempo todo. Eles inclusive falam assim, olha, eu vi que você vai ter um problema no seu local de trabalho. Quer dizer, quem é que não tem, vez ou outra, um problema no local de trabalho? Olha, eu vi aqui na sua mão que você está passando por problemas na sua família. A linha aqui da sua mão me diz que você tem um problema de saúde muito sério. E aí pronto, a pessoa começa a fazer conexões. Quem é que não está lidando com um ou outro problema de saúde? Né? Quem é que não tem problema, um ou outro problema, maior ou menor grau, com a família ou no trabalho? Então isso é muito genérico e fica fácil dessas pessoas utilizarem desse artifício e impressionar o ouvinte, principalmente se ele acredita nisso. Né? Se ele acredita nisso, fica muito fácil de enganar. E essas pessoas, elas são extremamente espertas no sentido de captar a reação, né? Então elas estão fazendo aquilo e já estão captando a reação, o feedback que a pessoa dá nesse sentido. E aí ela vai por um caminho ou pelo outro, né? Sim. Então os mentalistas, que são pessoas treinadas, não tem nada a ver com espiritualismo, nada a ver com espiritismo, nada. São pessoas técnicas, treinadas, que são os mentalistas. Inclusive você pode pesquisar, tem até uma série muito legal que chama O Mentalista, né? E que ele utiliza dessas técnicas de observar a pessoa e falar o que precisa e impressionar essa pessoa. Então os mentalistas fazem isso porque são treinados para fazer isso. E muitos desses líderes religiosos utilizam dessa técnica de mentalismo para poder influenciar e enganar as pessoas. Então assim, voltando no início, revelações, adivinhações, vidência, psicografias, canalizações, tudo isso. Isso é real? Até onde isso é real? Então assim, separando, tipo 99% dos casos que são ou auto-engano ou mesmo de boa fé ou de má fé, a pessoa está cometendo um engano, ou aquelas pessoas que se aproveitam da situação para enganar as pessoas, para ludibriar os fiéis, manter o fiel ali nas rédeas, né? Controle de massa, manipulação, essas coisas é o que as religiões normalmente fazem. Os líderes religiosos fazem isso de forma, né, fantástica, porque eles utilizam da autoridade do sacerdócio. Eu sou o homem de Deus. E se eu estou falando porque Deus mandou que eu falasse, aí quem é que vai discutir, né? É Deus que mandou falar, quem é que vai falar não aceita, né? Então utiliza dessa autoridade eclesiástica para poder enganar as pessoas. Isso é muito comum. Agora vamos imaginar assim, será que tudo mesmo é falso? Tudo isso é enganação? Será que não existem fenômenos reais? Então existem casos em que uma pessoa poderia sim obter informação, né? E aí, como é que isso é possível? Vou dar um exemplo aqui. Vamos buscar na literatura espírita, por exemplo, casos em que um médium conseguiu obter uma informação que somente a pessoa morta sabia. Por exemplo, vou dar um exemplo assim banal,
não é baseado em fatos reais, mas só para a gente usar como argumento. Olha, vamos imaginar assim que a pessoa morreu e ela guardava uma informação importantíssima, que só ela tinha essa informação e ela levou para o túmulo. Então agora a família vai lá, procura o médium e tal. E vamos supor a hipótese de que esse médium realmente conseguisse obter essa informação que ele precisava, né? E também ressalvando a situação em que a maioria dos fenômenos ditos espirituais e do espiritismo também são auto-engano, ou de boa fé ou de má fé, é a grande maioria. Mas eu estou tentando captar aquela possibilidade de ser algo real. É possível, sim, uma pessoa ter uma informação que ela não teria acesso de formas naturais e a gente teria que acessar, vamos dizer assim, o poder da mente, absorver ou se comunicar com a pessoa morta, alguma coisa desse sentido. O que o livro de Urântia fala sobre comunicação com mortos? Ele diz assim, olha, a comunicação com mortos é proibida de acontecer. Bom, num primeiro momento, porque a pessoa morta está totalmente inconsciente, né? A pessoa que morreu, ela está morta, não tem como entrar em contato com a pessoa morta. Agora vamos imaginar essa pessoa que morreu, ela passou pelo processo de ressurreição do lado de lá, ela foi ressuscitada nos mundos das mansões. Agora nós não estamos falando mais de pessoa morta, ela não foi ressuscitada lá? Sim, mas mesmo essa pessoa que foi ressuscitada lá, o livro de Urântia diz que as políticas do universo não permitem que elas se comuniquem com as pessoas aqui do planeta de origem. Então, mesmo a pessoa que tenha sido ressuscitada, não é possível essa comunicação. Bom, então, se não é possível, como é que existem esses fenômenos de pessoas que falam que se comunicou com o morto e obteve informações que só essa pessoa sabia? Então, nesses casos, eu particularmente, isso é uma opinião minha, pessoal, eu acredito que são fenômenos mentais, que algumas pessoas, nem todas, mas algumas pessoas talvez, não posso dizer com certeza, mas talvez sejam capazes de se comunicar mentalmente com informações que estão guardadas em algum lugar. Deixa eu me explicar. Nós sabemos que a mente ela funciona como um radinho, sabe? Para dar um exemplo mais prático, imagina o rádio de um carro de polícia. Esse rádio desse carro de polícia ele se comunica com uma central, que é a central de rádio. O outro carro de polícia também se comunica com a central e através da central ele pode falar de um carro de polícia com o outro. A central faz essa interconexão. Então nós temos na cidade aí, sei lá, 100 carros de polícia. São 100 radinhos que estão conectados a uma central de rádio e essa central de rádio então faz com que esses 100 radinhos possam falar entre si. Então eu entendo que a mente ela funciona assim, como se fosse um radinho, como se fosse um aparelho de rádio que se conecta a um rádio central, que é a mente central. Então nós temos a mente universal, que é a mente do Espírito Infinito, que é conectada à mente da ministra divina aqui no nosso universo local, e essa ministra divina, que é a mente central aqui no nosso universo local, se conecta a todas as mentes existentes no universo. Então, de certa forma, as nossas mentes estão conectadas, correto? Usando esse exemplo do radinho. Então, se as nossas mentes estão conectadas, é possível que uma pessoa se conecte a outra mentalmente? É possível, basta que ela tivesse capacidade mental para isso. Que ela saiba a técnica, esteja apta a essa técnica. Vou dar um outro exemplo. O livro de Urântia fala que Adão e Eva, eles tinham essa capacidade de comunicação mental, que eu vou chamar de telepatia, né? Quando você conversa com a outra pessoa pela mente, através da mente. O livro diz que Adão e Eva, eles têm essa capacidade. Então um Adão consegue conectar-se com a Eva e vice-versa a uma distância de até 80 quilômetros. Mesmo estando distantes, eles mentalmente conseguem se comunicar.
O que eles utilizam para se comunicar? Obviamente que é o circuito da mente, né? Mas como que eles vão se comunicar? Eles estão conectados à mente central, que é a mente do Espírito Infinito. Então, se a pessoa tiver a técnica certa e a habilidade para isso, né, tiver essa capacidade, tiver uma mente evoluída a tal ponto, seria capaz de se comunicar com outra que também tem essa mesma habilidade. O caso de Adão e Eva, o livro diz que, de acordo que os filhos foram nascendo, filhos, netos, bisnetos e assim por diante, seus descendentes, essa habilidade foi diminuindo. E aí até que os seres não tinham mais essa capacidade. Mas vamos imaginar que a gente pudesse ter apenas uma questão de suposição. Vamos imaginar que essas pessoas ainda hoje pudessem surgir mentes com um pouquinho dessa capacidade, não tão consciente quanto o caso de Adão e Eva, mas vamos imaginar que eles tivessem alguma capacidade. Essas pessoas seriam o que a gente chamaria de os verdadeiros médiums, né? Que mentalmente conseguiria absorver informações que não pertencem a eles. Então eu imagino que esses fenômenos de comunicação mental, de acessar informações que a pessoa inicialmente não tinha, e mais que consegue acessar informações, como que elas fariam isso? Através do circuito da mente. Elas não conseguem dominar isso pela própria vontade. Parece que são fenômenos assim que ocorrem uma vez ou outra, mas não de forma consciente. Essas pessoas não conseguem a todo momento, a ponto de fazer um teste, por exemplo, no laboratório e fazer um estudo científico sobre isso, e essa pessoa, todas as vezes que ela tentar, ela conseguir. Parece que é um fenômeno que ocorre assim, momentos aleatórios. Por quê? Porque quando essas pessoas que se dizem médium são colocadas sob testes, não consegue provar que conseguiu fazer aquilo, ou não consegue reproduzir aquilo que talvez ela já tenha conseguido, ou que possa conseguir, mas não de forma intencional. Então parece que o fenômeno do circuito mental não é algo que o ser humano consiga dominar, mas parece ser, pelo menos no meu ponto de vista, a resposta para explicar alguns fenômenos que são reais e inexplicáveis, considerando que a gente tire todo aquele 99% que são pessoas autoiludidas, ou de boa fé, ou de má fé, e aqueles que são verdadeiramente charlatães tentando enganar as pessoas. Então, tirando isso, vamos imaginar que exista 1% de verdade nesse tipo de fenômeno. Eu atribuiria esse fenômeno a um fenômeno mental, de que uma mente seria capaz de se conectar com outra mente através do circuito mental da ministra divina. Então, é possível acontecer revelações? Sim, é possível. Os casos que a gente vê aí na mídia, nas coisas assim, a grande chance é de estar entre aqueles 99%, certo? Mas não impede que isso ocorra. O livro de Urântia fala, inclusive, sobre... ele diz assim, que depois que Melquisedeque esteve na Terra aqui, ele passou os 19 séculos, porque dele até a vinda de Jesus passaram 19 séculos. Ele passou 19 séculos mantendo alguns profetas e videntes informados sobre a vinda do Filho Criador. Então surgiram muitas profecias falando sobre a vinda do Filho de Deus aqui na Terra, porque recebiam essas informações de Melquisedeque. E como é que ele fazia isso? No meu ponto de vista, através do circuito mental, transmitindo informação de mente a mente, porque eles sim têm essa técnica. Os videntes, nem todos, mas conseguiam absorver alguma informação. Então, para fechar esse assunto, revelações, adivinhações, vidência, tudo isso, pode existir sim o fenômeno, pode acontecer, mas seria extremamente raro.